O Inter que vai disputar agora em 2021 a sua 14ª Libertadores da América na história da competição. Na tela para você, as 13 estreias do Internacional na fase de grupos da Libertadores. Não estou contando aqui as estreias na chamada pré-Libertadores, apenas na fase de grupos da Libertadores. Em 13 estreias até hoje, apenas 4 vitórias do Internacional. 2010, 2012, 2019 e também 2020. 2020 aqui, aquela goleada, grande jogo do Inter, do Eduardo Cudê no Beira-Rio contra a Católica. Vou falar sobre essas estreias do Inter, confirmando, hein? Apenas na 8ª estreia o Inter conseguiu vencer o seu jogo de abertura na competição lá em 2010, batendo no Beira-Rio por 2-1 o Emelec, confirmando o Ney e também o Alexandre marcaram os gols da vitória do Inter por 2-1 em 2010. 76. O jogo de abertura da competição para o Inter foi em BH contra o Cruzeiro, um dos maiores jogos da história do Inter contra o Cruzeiro. Para a infelicidade do Internacional, claro, perdeu o jogo por 5-4. Cruzeiro que venceu em BH por 5-4 e depois, na fase de grupos, também venceu no Beira-Rio. O Internacional só passava um time naquela época, então o Cruzeiro passou e o Inter ficou pelo caminho em 76. Lembrando que nessa época aqui, na Libertadores da América, apenas 2 representantes por país, o campeão e o vice-nacional. O Inter, então, campeão do Brasil em 75 contra o Cruzeiro, vice-campeão de 75 lá em 76. Em 77, o Inter era bicampeão do Brasil e enfrentou, na estreia, o vice-campeão do Brasil da temporada passada de 76. Então, lá em São Paulo em 77, Corinthians 1, Inter também 1, o campeão do Brasil contra o vice-campeão. Mesma coisa aconteceu em 80, no Rio, Vasco e Inter 0-0. O Inter, então, campeão do Brasil de 79, campeão invicto em 79, contra o Vasco, que foi o vice-campeão do Brasil. 1989, aqui a situação se inverteu, porque o jogo foi no Beira-Rio contra o Bahia, mas o Bahia era o campeão brasileiro e o Inter o vice-campeão. Por quê? Esse jogo aqui, ó, 21 de fevereiro, aconteceu numa terça-feira à noite no Beira-Rio. Terça-feira à noite. O Bahia, inclusive, já estava em Porto Alegre, vou dizer por quê, nem viajou para Salvador porque jogaria contra o Inter na terça-feira. No domingo anterior, dia 19, aconteceu o jogo de volta para a definição do campeão do Brasil de 88 ainda. O campeonato terminou em 89. Para ter uma ideia, o Inter havia perdido para o Bahia por 2-1 lá em Salvador. O Bobô foi o grande nome do jogo do Bahia, até o Bobô já até jogou no Inter depois. O Leomir, auxiliar técnico do Abelão, do Abel Braga, marcou o gol do Inter em Salvador. O Inter saiu na frente 1-0, depois tomou a virada por 2-1. Tinha que vencer no tempo normal no Beira-Rio, o Bahia, e depois, pela melhor campanha, o Inter jogava na prorrogação contra o Bahia pelo empate. Só que no tempo normal no Beira-Rio, no jogo de volta, no dia 19 de fevereiro, deu 0-0. Aí o Bahia foi campeão. O Bahia ficou em Porto Alegre para na terça-feira jogar contra o Inter pela Libertadores. O Inter abatido, abalado pela derrota, pela perda do título nacional, perdeu também o jogo de estreia para o Bahia por 2-1 no Beira-Rio. 93. Aqui é o seguinte, ó. Aqui o Inter era campeão da Copa do Brasil de 92 e o Flamengo campeão brasileiro de 92. Confronto dos campeões no Beira-Rio 0-0 entre Inter e Flamengo. 2006, ano que o Inter foi campeão da América pela primeira vez. A estreia aconteceu na Venezuela. Empatou com o Maracaibo o Inter fora de casa em 1-1. 2007, o Inter então, atual campeão da América e atual campeão do mundo. O Inter fez uma campanha ruim na fase de grupos, não passou de fase. O então campeão da América e do mundo não passou de fase na fase de grupos da Libertadores. Perdeu na estreia em Montevidéu para o Nacional, lá em Montevidéu, por 3-1. Bom, 2010 então confirmando. Primeira vitória na estreia, no Beira-Rio, 2-1 para cima do Emelec, confirmando aqui, Ney e Alexandre marcaram os gols do Inter. 2011, a estreia aconteceu em Guayaquil, no Equador, empate 1-1 com o Emelec. 2012, mais um jogo no Beira-Rio, mais uma vitória do Inter na estreia. Desta vez 2-0 para cima do Juan Aurich. Do Peru, Oscar e Dátulo marcaram os gols do Inter. 2015, quando o Inter fez aquela bela campanha com Diego Aguirre no comando técnico, o Inter foi às semifinais da Libertadores da América, foi eliminado pelo Tigres do México, venceu no Beira-Rio por 2-1, perdeu no México por 3-1 e foi eliminado. E na estreia em 2015, o Inter perdeu em La Paz, no mesmo estádio em que vai jogar nesta terça-feira contra o Always Ready. No Hernando Siles, lá em La Paz, o Inter perdeu lá em 2015 para o The Strongest por 3-1. E nas duas últimas participações do Inter na Libertadores, 2 vitórias na estreia. Em 2009, aliás, 2019, a única vitória fora de casa na estreia. Em Santiago do Chile, o Inter bateu o Palestino por 1-0, gol marcado pelo Rafael Sobis. E recentemente, temporada passada, o Inter no Beira-Rio, 2020,
goleou por 3-0 a Universidade Católica do Chile. Lembrando que foram os 2 grandes jogos, talvez, do Inter na temporada com o Eduardo Cudê. Dá para contar nos dedos os jogos que o Inter jogou bem com o Cudê na temporada passada. E esse é um deles. O Inter jogou bem contra a Católica, na abertura da Libertadores, vitória por 3-0 na fase de grupos. O Inter que já havia passado por 2 fases na pré-Libertadores, mas na fase de grupos estreou contra a Católica no Beira-Rio e venceu por 3-0. E outro grande jogo do Inter foi, na segunda rodada da Libertadores, o Grenal da Arena, o Grenal da Pancadaria. Aliás, o último jogo em Porto Alegre com público. Exatamente 12 de março de 2020, portanto há mais de um ano, o último jogo com público em Porto Alegre. Então, 13 estreias do Internacional na história da Libertadores da América. Apenas na 8ª estreia o Inter venceu. Das 13 estreias, 4 vitórias, 2010, 2012, 2019 e também em 2020. Tá certo, pessoal? Tá esperando o quê? Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para você impulsionar, jogar para cima o meu canal e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, fui!